limite entre brincadeira de mau gosto, bullying e cyberbullying, para mim é muito simples. Brincadeira é quando todo mundo se diverte. Quando alguém se diverte provocando humilhação, maltratando, depreciando alguém, fazendo alguém sofrer, isso não é brincadeira. Isso é padrão de agressão. E isso foi uma mudança muito grande de conceitos, porque antigamente, isso é brincadeira de criança. Eu sofri bullying na minha infância, não tinha esse nome. Muitos daqui também aconteceram a mesma coisa. Isso era tido como brincadeira de criança. Depois se viu que não. Isso é um padrão de agressão. Isso é um padrão de agressão aprendido na infância e na adolescência e que, se não for trabalhado nessas redes de relacionamentos, a incidência no mundo adulto de cyberstalking, de assédio moral e de outros crimes de injúria, calúnia e difamação aumentam muito. Tanto é que o Ministério Público de alguns estados se associou às escolas para fazer os programas de combate ao bullying, vendo que a pessoa, adolescente ou criança, que é autor de bullying, muitas vezes ele se torna um adulto com alta incidência de condutas antissociais. Tá, essa história de brincadeira, não é brincadeira não, né? E agora, eventual paquera insistente e cyberstalking depende, quando eu criei no meu livro esse subtítulo, o que fazemos com o que fazem conosco? Porque uma mesma ação que para uma pessoa é bullying, ela sente aquilo como bullying, cyberbullying ou cyberstalking, para outra pessoa não vai ter o mesmo efeito. Então, se é ou se não é, também vai depender de como a pessoa recebeu aquilo, e isso é variável, né? Agora, o trabalho conjunto entre família e escola é importante, sim. Quando a gente está trabalhando na construção de um programa de combate ao bullying, e agora respaldado pela lei, a gente, na verdade, trabalha com a comunidade inteira. A gente trabalha não só com os professores, a gente trabalha também com a pessoa que está na cantina, com a pessoa que dirige o ônibus escolar, com o pessoal da limpeza, porque muitas ações de bullying acontecem no banheiro da escola, no pátio do recreio, no ônibus escolar, e não só dentro da sala de aula. Então, a gente trabalha com toda a equipe escolar, com toda a comunidade dos alunos e com todas as famílias. Isso é que vai abranger uma rede de relações mais completa, né? Porque o que acontece é que, muitas vezes, os próprios pais fazem essa confusão de conceitos. Eles acham que tem que respeitar a privacidade e não têm ideia do que está se passando na praça cibernética. O que o filho e a filha estão fazendo na praça cibernética? Estão se expondo a perigos enormes, estão expondo privacidades que não deveriam ser colocadas em público, né? E os pais não estão sabendo nada, porque estão respeitando a privacidade. Não se dão conta de que são amorosamente e legalmente responsáveis pelos seus filhos e que precisam olhá-los, sim. Então, essa história que muitas vezes, por exemplo, os pais confundem o conceito de liberdade de expressão. Aí eu já até respondendo a uma outra pergunta, a história do Orkut, né? A comunidade eu odeio no escuro. Naquela época, o caso veio a público, né, de uma diretora de uma escola em que criaram para ela uma comunidade eu odeio. E que se falavam coisas horrorosas a respeito dela. E quando os adolescentes foram assim, mapeados, os pais foram chamados e chegaram à diretora da escola e disseram: mas isso é liberdade de expressão, se eles não gostam da senhora, eles têm direito de falar o que eles querem. Quer dizer, aí a diretora teve que esclarecer aos pais que aquilo não era liberdade de expressão, aquilo era calúnia, injúria e difamação. Entrou com um processo de danos morais. Então, quando a gente vai trabalhar as redes de relacionamentos, a gente vai trabalhar a noção de empatia, se coloca no lugar do outro, né? A noção do uso responsável das redes sociais. Eu não tenho direito de brincar se eu estou humilhando, ofendendo ou atacando alguém. Isso não é brincadeira. Então, toda essa educação em valores, e a educação digital está dentro disso, né? Como é que eu uso responsavelmente as redes sociais, né? Como é que eu me dou conta de que o que eu estou colocando, o que eu estou postando, vai ter um efeito gigantesco, até onde eu coloco limites em mim
Então, essa questão, eu acho muito importante que essa CPI realmente coloque isso em pauta, sim, da educação digital nas escolas. Claro, os educadores já estão atrás da garotada que está chegando, né? Porque agora as crianças com 1 ano e meio já passam a mão assim, já vira a tela. Então, eu acho que a saída para essa história é um trabalho de colaboração entre gerações. Tá? Gerações, porque o que eu falo sobre isso? Assim, eu já vi em algumas escolas alunos tomando iniciativa de fazer o programa de combate ao bullying. Então, esses alunos trabalhando junto com os seus professores, o efeito é maravilhoso. Se a gente tem esse trabalho conjunto, crianças e adolescentes são um capital social. A gente pode e deve utilizar as competências, né, dessas pessoas nessa faixa etária, para aprender com elas, né, para raciocinar com elas, para poder pensar junto com elas, tê-las como colaboradoras. A gente não tem só que ensinar as crianças e os adolescentes, a gente tem que aprender com eles também. E quando eles se sensibilizam com esse problema, eles dão contribuições maravilhosas. Eu já vi vídeos e materiais produzidos por adolescentes que são encantadores. Então, uma sugestão, se realmente é essa questão da educação digital, ser uma coisa de trabalho intergeracional também.